Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia, dando continuidade à leitura do livro de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão. Hoje, capítulo 32, A Ética e a Matemática. É possível, caro leitor, definir o valor de um homem usando a matemática? Pois foi exatamente isso que fez um ilustre matemático persa do século IX. Pediram-lhe para falar sobre o ser humano. Ele respondeu: podemos montar uma equação. Se um homem tiver ética, ele é 1. Se inteligente, acrescente um 0, será 10. Se rico, outro 0, será 100. Se belo, mais um 0, será igual a 1000. Mas se perder a unidade, o 1 correspondente à ética, restarão apenas zeros. Inteligência, riqueza, beleza geralmente distinguem pessoas famosas em seu setor de atividade. Não obstante, todo o mal do mundo repousa no fato de faltar à maioria valores éticos a orientar sua conduta. Há homens de grande inteligência ocupando cargos importantes, mas cometendo toda sorte de arbitrariedades. Há empresários e políticos riquíssimos comprometidos com a corrupção. Há mulheres famosas pela beleza, mas usando-as como recurso de sedução a fim de alcançarem prestígio e notoriedade. Sob o ponto de vista humano, são vitoriosos. Espiritualmente, situam-se como candidatos certos a estágios depurativos em regiões umbralinas, quando desencarnarem, aprendendo à custa de muito sofrimento que, sem ética, seus sucessos foram zeros, perdidos nas ilusões do mundo. Então, nessa continha matemática, a ética é a unidade, é o que nos dá um valor. O resto vem acrescido de zeros, mas a depender da sua conjugação com a ética, ele vale muito ou vale nada. Então, a inteligência nada vale se ela não for usada com sabedoria, com ética, né? A sabedoria, o amor com a inteligência. Então, a ética vai falar das escolhas que nós fazemos que garantam, conduzem a boa convivência. A inteligência, a riqueza, a beleza, nós podemos ver que acrescentam a nossa vida se nós tivermos ética. Se eu tenho ética, eu saberei usar esse recurso do dinheiro, saberei usar a beleza para produzir algo de bom para todos. Se eu não tenho ética, eu vou usar isso em proveito próprio, a interesse pessoal, ali ressaltando os nossos vícios de egoísmo, de orgulho, de vaidade, e com isso a ética não se faz presente, dali acumulamos zeros, de modo que ele vai lembrar que nas regiões umbralinas, ou seja, quando nós desencarnarmos, nós iremos para o lugar de sintonia. Ele coloca essas pessoas que são zero na vida espiritual, embora valorizadas para os olhos humanos, para essa vida material que nós vivemos, essas pessoas se... né, na condição já de espíritos desencarnados, caindo o véu das ilusões, das suas máscaras, estando agora de posse de si mesmos, olhando para si, vislumbrarão que nada acrescentaram de bom para si mesma e para a humanidade. Precisam recomeçar a jornada, muitas vezes na base do sofrimento. Sabemos, como ele colocou os exemplos, de pessoas muito inteligentes, mas que sem a ética podem conduzir a humanidade à destruição.
construindo, por exemplo, bombas, como nós já vimos. As guerras, elas servem a um único propósito, ao egoísmo humano. As armas construídas por inteligências, mas sem a nobreza do caráter, elas vão dizimar a população. Empresários, políticos. Os políticos são eleitos pelo povo para representá-los na garantia dos direitos e também dos deveres que todos nós devemos cumprir. Esses políticos, por vezes, se enriquecem à custa da miséria da população, da suspensão dos seus direitos, atribuindo a um grupo privilegiado ali poderes e mais enriquecimento por conta da corrupção desses valores. Há mulheres que usam a sua beleza, mas usam para seduções, para prestígios, tudo isso ilusório, temporário, passageiro. O que fica é aquilo que nós fazemos, que está no caráter, que está na prática do bem, que vai remeter à ética. Então, conforme o dicionário Wise, ética seria o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Simonetti ele consulta o dicionário para pegar o conceito, mas a gente precisa lembrar que ética e moral são temas da filosofia, né, discutida por filósofos ao longo de séculos. Não se resume a esse pequeno trecho. E então dá margem a muito debate, algo que é maravilhoso de se estudar, de se aprofundar. Kardec, se observarmos todo o Pentateuco, nós temos a expressão moral sendo utilizada. Muito possível que Kardec considerasse moral e ética como sinônimos, porque isso era comum. Até hoje, há quem use, faça o emprego dessa palavra moral e ética como sinônimos, trate-as como sinônimos. E há aqueles, e eu compartilho desses outros filósofos, que entendem moral como uma coisa e ética como outra. A moral aqui como um conjunto de regras, um código de condutas, a nos dizer, não pode fazer isso, não pode, é proibido matar, é proibido roubar, isso é um código de condutas, então um código moral. A ética seria a reflexão que nós fazemos sobre essas regras, reflexão, para que a gente possa fazer uma escolha, que é uma escolha valorativa, a gente vai colocar numa hierarquia os valores, então o que é mais importante para mim neste momento, e a partir disso tomar uma decisão. Essa decisão, se ela se prestar ao bem coletivo, né, à boa convivência, estaremos falando de uma ação ética. É oportuno lembrar, não vivemos em uma ilha, por isso que falamos da boa convivência. Na vida em sociedade, situamos-nos num círculo imenso de pessoas onde, por princípio básico de civilidade, devemos respeitar regras instituídas, princípios éticos, a fim de convivermos pacífica e proveitosamente. Daí a necessidade de termos códigos de conduta. Nós temos as leis que nos regem o comportamento na sociedade. Então, não vamos lá considerar, né? Princípio básico de civilidade. Nós não podemos matar, roubar, estacionar em fila dupla. Quando eu descumpro isso, eu estou infringindo um código de trânsito que é para que todos possam dirigir de forma segura e respeitosa, né, confortável, que uma pessoa ao fazer isso, ela causa um problema no trânsito. Então devemos respeitar, todos respeitando, o trânsito ele funciona, né? Nós não vamos ter
tantos problemas, respeitar limites de velocidade para evitar acidentes, para nos proteger e proteger a todos que convivem conosco, que estão tendo o direito também de, no caso, usar um veículo e usar a estrada. Assim nós temos as leis para reger nossa vida em sociedade. E nós somos seres sociais, nós não podemos viver sem o outro. Já diz isso no nosso próprio nascimento, o bebê ele é dependente. O bebê sem a assistência de um adulto, geralmente a sua mãe, mas ele perece, ele vai morrer porque ele não tem como sobreviver. Isso está em nós desde sempre, assim podemos dizer, porque nós sozinhos nós estaremos ameaçados. Então, pensa no ser primitivo, ele precisou estar em grupo para proteção, para conservação ali da vida, a manutenção daquele grupo, da vida. Então, um cuidava de uma tarefa, outro cuidava de outra, e também da perpetuação da espécie. E assim nós vivemos até hoje, porque é preciso do outro para evoluirmos. Nós precisamos do relacionamento para vivermos a ética. A ética ela só existe com a relação do outro. Não existe a ética sozinha. Não existe a ética sem uma reflexão. Então, a ética exige de nós autonomia, reflexão, relação. Mas há um probleminha. Dizia Martin Luther King que nosso mundo é orientado por um relativismo ético. Se a maioria adota determinado comportamento, ele passa a ser o correto. Será mesmo? Essa questão do relativismo ético é, de fato, um problema. O que ele quer dizer existe ali uma regra de conduta, como eu falei do trânsito. É proibido estacionar em fila dupla, fazer aquela parada lá no meio da rua. Mas todo mundo faz. E se todo mundo faz, vai virar uma bagunça, vai virar um caos no trânsito, principalmente no horário escolar, que a gente sabe que é quando os carros se amontoam em frente à escola para pegar as crianças ou deixar as crianças na escola. E cuidado com essa questão. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? A gente não pode fazer se está determinado no nosso código de conduta, nas leis da sociedade, que não é para fazer. Esse jeitinho brasileiro que a gente fala é algo que é uma corrupção, a gente distorce em nosso interesse pessoal. Então, quando isso impera, o interesse pessoal, o egoísmo, nós estamos falando das viciações no nosso estágio moral que está ainda muito inferior. Quando falamos de um comportamento ético, é para que haja o respeito a esses códigos no sentido de uma boa convivência, de um bem viver, mas não só para mim, é para todos, é para o coletivo. Em tempo de segregação racial nos Estados Unidos, a ética da sociedade preconceituosa, a gente pode dizer que é preconceituosa agora, nosso olhar daqui para lá, mas aquela sociedade se achava completamente normal viver uma vida em que segregava o negro. Então o negro não podia entrar num clube, numa escola, no cinema, qualquer outro recinto reservado aos brancos. E aí Simonetti vai dizer que são homens zero. São homens que não tinham ética, eles tinham inteligência e usavam muito mal, por conta desse entendimento, que é um entendimento fruto do orgulho. Tá? Se achavam superiores, o preconceito ele vem do orgulho, que nós colocamos como superiores, mas nós somos todos iguais. E daí ele vai dizer, homens zeros desfrutavam de direitos negados a homens discriminados pela cor da pele, embora debaixo dela todos somos absolutamente iguais.
No século XIX, já bem próximo, era ético ter escravos. Hoje é prática abominável, passível de punição pela autoridade constituída. Hoje temos uma lei que proíbe algo que antes era permitido. Então vamos entender isso. Isso se trata da evolução moral e intelectual da humanidade. Antes nós tínhamos práticas que eram consideradas normais, corretas, justas, era um direito, enfim. Aqueles homens com aquela inteligência e com aquele nível moral criaram essas regras em que colocavam os homens negros e índios, tivemos africanos, todos os escravos, nós conhecemos essa história. O Brasil tem essa marca na história, né, de fazer um pacto aí com a escravidão e sobrepujar os outros, se colocando numa posição superior. Hoje isso é punido, passível de punição por ser considerado um crime. Existe então uma lei. Pensa o seguinte: se é preciso ter uma lei, é porque o comportamento persiste. Se falamos de leis para combater abandono de idosos, leis para proteger crianças contra contra o abuso sexual, que é considerado crime. Então, leis que criminalizam determinadas atitudes é porque essas atitudes existem, elas acontecem. Não se proíbe algo que não acontece. Lembrando Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Por quê? Porque todos falavam com os mortos, isso era prática comum. Não podemos negar, isso está explicitado na Bíblia, que a comunicação com os mortos se dava de toda forma, de todo jeito. Ele queria disciplinar isso, não conseguia, ele proibiu, criou uma lei para proibir. Não se proíbe o que não acontece, o que não existe. Então, em tempos bíblicos, o adultério era punido com a morte dos envolvidos. Então, vamos refazer essa frase. As mulheres eram mortas apedrejadas quando pegas em adultério. A mulher era desprezada, ela era inferior, tanto quanto as crianças, né? Eram, na sociedade, naquela época, elas não valiam nada e eram colocadas assim à morte, eram condenadas à morte por conta de adultério. E o Simonetti vai dizer que na atualidade deixou de ser crime para passar a ser exercitado por ambos os sexos. Homens e mulheres passaram a cometer adultério em demonstração de virilidade e autoafirmação. Então, os nossos valores mudaram. A gente pode dizer, mudou para melhor. O uso da sexualidade transformou ao longo do tempo e de uma restrição, de uma proibição, uma condenação, colocando aquilo como pecado, passou-se a usar de forma muito livre, e precisa então de um equilíbrio. Ainda precisamos evoluir moralmente para constituir esse equilíbrio, porque nós vamos entender que as leis humanas diferem das leis divinas. Nós precisamos de leis humanas para controlar e regular o comportamento, as nossas ações em sociedade, nossa convivência. As leis divinas inscritas na nossa consciência, ou seja, na consciência do espírito, ainda é pouco acessada por nós. A partir do momento em que nós acessarmos essas leis, as leis divinas, nós não precisaremos das leis humanas. Nós iremos nos guiar por essa lei, a lei do amor, a lei da justiça, a lei da caridade. Tudo isso nos fará olhar o outro como irmão, como semelhante, que tem os mesmos direitos, os deveres a cumprir perante
a si mesmo e à sociedade. Quando chegarmos a esse ponto, as leis humanas, que são leis imperfeitas, não serão mais necessárias. Mas até lá, nós precisamos das leis e as leis evoluem à medida que nós evoluímos. Tá? Toda mudança que é feita na lei é a partir de uma nova compreensão humana. Então, lembra do cinto de segurança? Partiu-se da compreensão de que era preciso usar o cinto de segurança para nos preservar a vida e preservar a vida de outros. No início houve muita resistência e era passível então de multa, que é para nos forçar a adotar determinados comportamentos. A questão de hábito. Quando virou um hábito, mas um hábito porque nós passamos a compreender também. Compreender, assimilar e aí praticar. Quando a gente tem essa compreensão associada, né, a uma questão que é moral, entendendo que é para o bem de todos, então nós vamos fazer isso, passamos a agir. E aí, isso representa, a lei, ela simplesmente reflete o nosso desenvolvimento. Nas décadas passadas era antiético tatuar o corpo, iniciativa própria dos criminosos nas prisões, como uma espécie de distintivo. Então os criminosos eles tatuavam, era um símbolo, uma marca que os distinguia. Hoje essa iniciativa é encarada como maquiagem definitiva. É interessante, eu vi recentemente uma imagem de uma mulher que teve câncer de mama e teve que extrair os seios. Ficou com aquela cicatriz no colo. Ela fez uma tatuagem belíssima. O que ela fez com esse olhar, que a gente pode ter um olhar que é psicológico, é que ela ressignificou toda a experiência. Quem tem um câncer sabe que é necessário uma luta, usar de medicações agressivas, é um processo doloroso, mas de esperança, de resistência, né, para a vida. E quando se vence esse câncer, a pessoa se renova e ela retratou ali na pele toda essa renovação, ressignificando a marca da luta, da dor, do sacrifício, da tristeza, do desespero às vezes, para uma alegria, para esperança. Então a tatuagem hoje tem outros sentidos e tudo isso reflete o nosso processo evolutivo. Então, acima desse relativismo apontado por King, haverá o princípio ético atemporal e universal que se vai para todos os tempos e todas as sociedades? Sem dúvida. Nós temos Kant trazendo isso, dizendo que a ética ela é atemporal, ela é universal. A gente sabe, intuitivamente a gente sabe aquilo que nós devemos fazer, o que é certo fazer. E essa ética de todos os tempos, para todas as pessoas, a gente vai lembrar de Jesus. Está entre nós há 2000 anos, formulado por Jesus. O princípio capaz de organizar e pacificar qualquer sociedade, permitindo que vivamos em paz em qualquer situação. Está contido em um Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Lembra o que Gandhi falou? Gandhi disse que se perdessem todos esses livros considerados sagrados e sobrasse o Sermão da Montanha, nada haveria se perdido, porque Jesus, em sua sabedoria, ele condensou ali essas ideias principais em poucas palavras, poucas páginas no Novo Testamento, um material para uma vida de reflexões e uma orientação de caráter perene e universal. Então, uma orientação que é para todos os tempos, para todas as pessoas, estão ali. Por isso que nada se perderia. O Sermão da Montanha serve para todos. Ali estão contidas todo esse material, né, de
esse conteúdo da ética. Deveríamos ler diariamente essas páginas iluminadas, apresentadas com a simplicidade da sabedoria autêntica e a profundidade da verdade revelada. Cumprindo-as, estaremos colocando a unidade ética à frente de todos os valores humanos, habilitando-nos a notas altas nos testes que a vida nos impõe frequentemente. Então, vamos manter ali a ética e vamos acrescentando os outros zeros, elevando a nossa nota, né? E ainda que não tenhamos vocação para reflexão mais apurada, um versículo apenas, se observado com fidelidade e persistência, nos garantirá ótimo aproveitamento ético. É quando Jesus afirma, capítulo 7, versículo 12: assim tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Façamos essa reflexão. Isso é a expressão da ética. Jesus não disse o que nós devíamos fazer. Faça isso, faça aquilo. Ele simplesmente disse aqui, contida nessa passagem, tudo que eu queira fazer, né? Tudo que eu queira que as pessoas façam a mim, eu devo fazer. Quando nós formos agir, falar, façamos essa reflexão. Entre em contato, né? Entre em contato consigo. Eu estou com raiva agora. Se eu falar com essa raiva que eu estou sentindo, eu vou ser agressivo com essa pessoa. Eu gostaria que ela, com raiva, falasse comigo dessa forma que eu estou falando com ela. Ah, não. Então não vou fazer. Mas eu gostaria que ela fizesse, né, o quê? Falasse de forma carinhosa, educada, respeitosa, assim eu serei. Essa reflexão pode nos guiar por toda a vida. Essa reflexão ética. Tudo que nós fizermos é passível dessa reflexão. Se o outro fizer comigo aquilo que eu pretendo fazer, eu vou gostar? É aquela coisa também de eu devo ser quem eu sou na claridade ou na escuridão. Significa que se todos estão me vendo, eu ajo de determinada forma, mas se ninguém está me vendo, eu faço outras coisas? Ou eu sou a mesma pessoa? Quem é ético no claro e no escuro, ou seja, sendo visto, sendo observado, e quando ele não é observado. Então, se eu acho uma carteira com dinheiro e eu olho em volta para ver se alguém viu que eu achei, ou simplesmente, né, e se ninguém viu, eu pego para mim, ou simplesmente, não importa se estão me olhando. O agir ético é fazer aquilo que eu gostaria que também fizessem comigo. Se eu perdesse a minha carteira com dinheiro, eu gostaria que alguém, se achando, devolvesse para mim, porque eu não fico com aquilo que não me pertence. Aquilo não é meu, eu devolvo. Aquilo não é meu, eu não mexo. Tá? Isso a gente vai incorporando como pequenas regrinhas de convivência, mas são regras a partir dessa reflexão. Naquela hora, naquela situação, o que eu faço? E algo vai me dizer: isso aqui, alguém perdeu, alguém precisa. Eu preciso encontrar o dono e agir, sendo visto ou não sendo visto por outras pessoas. Isso pouco importa. Importa para mim que eu estou vendo as minhas próprias ações e que Deus também me acompanha, sabendo tudo que eu faço, tudo que eu vejo, mas ainda assim eu não faço por medo de Deus me punir. Eu faço porque eu estou em comunhão com o Pai. Tenhamos então um ótimo dia, muita paz e até o próximo encontro.